Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. São Luís, rei de França, rogai por nós. Santos mártires da Revolução Francesa, rogai por nós. Santas Carmelitas de Compiègne, rogai por nós. Pela primeira vez aqui eu falei Santas Carmelitas de Compiègne, porque elas acabaram de ser canonizadas, né, pelo Papa Francisco. Então, a gente sempre pedia a intercessão delas aqui nessas aulas sobre a Revolução Francesa, mas agora elas realmente são santas. Então, pedir a intercessão como santas. Bom, eu vou retornar um pouquinho só para retomar o fio da meada, um ponto em que a gente havia deixado na última conferência, né? Então, o Papa havia agido de uma maneira dura, como devia ter agido, contra coisas da Revolução Francesa, inclusive contra os padres e os bispos os padres que juraram a Constituição Civil do Clero em primeiro lugar, né? E, obviamente, como é que o povo iria ficar sabendo que o Papa tomou uma decisão dessas se a polícia da Revolução iria impedir de toda maneira possível, né? Então, isso, obviamente, na França isso era muito mais fácil. A França é cheia de fronteiras terrestres, né? Então, é fácil entrar na França, né? De certa forma. E aí, em função disso, quer dizer, eu resolvi fazer aqui uma longa digressão a pretexto da divulgação desse breve do Papa, né? Com algumas coisas relativas aos mártires ingleses, né? Os mártires católicos da Reforma Inglesa, né? Henrique VIII, Eduardo, filho do Henrique VIII, e a Rainha Elizabeth I. É uma digressão, uma coisa muito ligada à outra, nós vamos ver aqui, mas é uma oportunidade que eu vou ter. Não sei se eu vou ter uma oportunidade de fazer conferências sobre os mártires da Inglaterra. Então, a primeira pessoa sobre a qual nós falamos foi esse John Felton, né, que é um mártir, um bem-aventurado. O John Felton, quando o Papa Pio V, né, São Pio V, excomungou a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, como é que a bula de excomunhão ia chegar ao conhecimento dos ingleses? Não era uma coisa simples. Muito mais difícil do que na França, mas aí a Inglaterra é uma ilha, né? Então é muito mais fácil de controlar a entrada. Mas mesmo assim, esse John Felton pegou uma cópia dessa bula e a fixou na porta da casa, do palácio, né, do bispo anglicano de Londres, né, perto da Catedral de São Paulo, em Londres, né? Essa bula era uma bula duríssima contra a Rainha Elizabeth, né? Serviu de pretexto a muitas coisas. Eu até já falei isso, mas assim, mas por que o Papa fez isso? Pôs em risco a vida de muitos católicos. Sim, mas existem coisas que são intransponíveis, né? Que a Rainha Elizabeth estava fazendo na Inglaterra, tendo sido coroada como católica, né?
era uma coisa inaceitável, né? E estava desencaminhando os católicos pouco a pouco, lentamente, de uma maneira gradual, mudando a religião de uma maneira gradual. Muita gente nem percebia. Então foi necessário essa bula de excomunhão, e até também estava havendo uma revolta lá na Inglaterra contra o norte da Inglaterra, né, contra a rainha. Então tudo isso levou o Papa a fazer essa bula. E a bula, obviamente, esse ato do John Felton, afixando essa bula na porta do palácio do bispo anglicano de Londres, era um ato de traição, né? Até porque o Papa desligava a obrigação dos súditos da rainha de cumprirem o que juraram a ela, né? Então, os juramentos não valiam mais, né, de nenhum súdito da rainha, né? E ele chamava a rainha de a pretensa rainha da Inglaterra, serva do crime, né? Então ela era declarada herética, né? E os seus súditos não tinham mais que obedecer a ela, mesmo quem tivesse feito um juramento formal a ela. Então é um momento, desses momentos na história, né, em que a gente está num pico e cai para um lado ou cai para o outro. Ou você vai aderir ou você vai ser contra e sofrer as consequências, né? Então, pouco se sabe sobre esse bem-aventurado John Felton, né? Se ele não tivesse feito isso, ninguém ia saber quase absolutamente nada dele, né? Mas a filha dele, ela teve um filho, uma filha e um filho, né? A filha dele, essa Frances Salisbury, né? Ela escreveu sobre o pai. Então é daí que a gente tem a maior parte do conhecimento da vida do John Felton, né? Então, como todo traidor, ou pessoa julgada traidora na Inglaterra, a pena era uma coisa crudelíssima, né? A pessoa era enforcada, antes de morrer a corda era cortada, você caía no chão, era castrado, era estripado, abriam aqui a sua barriga e tiravam, né, as suas vísceras e colocavam num lugar, num fogo para queimar as vísceras. Você ainda estava vendo isso de alguma maneira. Ele pegava o coração da pessoa, depois cortava a cabeça e cortava os 4 membros, os 2 braços e as 2 pernas, né? Ele era esquartejado, partido em 4 pedaços. Então foi assim que morreu o bem-aventurado Thomas Felton, né? E segundo o relato da filha dele, ele ainda falou 1 ou 2 vezes o nome de Jesus, né? Quando o carrasco tinha na mão dele o coração de John Felton. Você não morre imediatamente, ainda consegue falar uma palavrinha. Bom, o que é curioso com relação ao bem-aventurado John Felton é que o filho dele se tornou um frade franciscano e também foi martirizado. Então, também é um bem-aventurado. Thomas Felton. Ele foi martirizado em 1588, o John Felton foi em 1570, pai dele, né? Então, assim, o Thomas Felton, o que ele, para se tornar religioso, não tinha mais seminário, não tinha mais convento, monastério, não tinha mais casa religiosa católica na Inglaterra. Então, o filho do John Felton, Thomas Felton, foi para a Europa, vou falar disso, um lugar chamado Colégio Inglês em Reims,
Na época estava em Reims, mas ele é mais conhecido como o Colégio Inglês de Douai, na cidadezinha de Douai. Mas o avanço dos protestantes holandeses, etc., fez com que, temporariamente, o Colégio Inglês de Douai fosse para Reims. Então, o Thomas Felton, ele foi estudar em Reims, né? Inclusive, ele foi tonsurado pelo arcebispo de Reims, que era o cardeal de Guise. Guise é uma das famílias mais importantes desse século XVI na França. Mas o Thomas Felton, isso aconteceu com outros ingleses que foram para esse colégio inglês, ele passou mal, porque no caso dos mínimos, né, os franciscanos, o regime era muito duro e ele começou a passar mal, né, e teve que voltar para a Inglaterra para se tratar e para resolver problemas dos bens da família dele, né, antes de fazer a sua profissão de fé final, né, como frade franciscano, né. Bom, então ele estava na Inglaterra e vou voltar para a França, vou voltar para a Europa, né. Então o que ele fez? Pegou um barco, combinou um barco para fazer a travessia do Canal da Mancha e foi preso. Como eu falei, né, os ingleses eles vigiavam muito bem a costa da Inglaterra, né? Claro, alguns passavam, tanto chegando como saindo, mas eles, às vezes, eles tinham espiões que diziam, esse cara contratou um barco para ir para a Europa, né? Então, em vez de prender logo a pessoa que contratou, eles esperavam ele começar a sair da barra, do porto, para prender, então era uma prisão em flagrante, né? Você não podia sair da Inglaterra para estudar qualquer coisa ligada à Igreja Católica, e nem em qualquer situação sem autorização do rei, da rainha, no caso, né? Não era uma coisa simples, né? Então, ele foi preso quando estava tentando voltar para a França, Thomas Felton. Ficou preso 2 anos e depois de 2 anos, uma tia dele conseguiu soltá-lo, né? Mas aí ele foi preso e solto de novo e depois foi preso finalmente uma última vez. E nessa última vez ele foi colocado numa cela chamada Little Easy, né? Eu vou mostrar uma imagem dela ali. Foi torturado, foi condenado. E ele foi condenado logo após a derrota da invencível armada espanhola, né? A Espanha resolveu invadir a Inglaterra e não deu certo por uma série de razões, mas principalmente por uma tempestade que dizimou a frota espanhola e depois, obviamente, os próprios ingleses acabaram com o que restou da invencível armada, né? Muitos navios foram bater na costa inglesa, nas rochedos, e naufrágios, e muitos soldados espanhóis foram presos na Inglaterra. Isso foi em 588. Quando ele estava preso, o bem-aventurado Thomas Felton, os ingleses faziam aquela pergunta que fizeram a muitos outros católicos, né, muitos outros mártires católicos, inclusive, perguntando o seguinte: bom, se os espanhóis tivessem desembarcado, de que lado você estaria? Do lado dos espanhóis ou do lado da rainha Elizabeth? Então, as perguntas capciosas, né? O padre não pode mentir, né? E esses mártires não mentiram, né?
não havia não havia e não pode haver, né, entre os católicos, né, aquela, entre aspas, desculpa mental, né? Não, eu vou dizer uma coisa, mas não é aquilo que eu acho, né? Você não pode negar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque quem ele falou, quem negasse a ele negaria essa pessoa também. Então, melhor sofrer, apanhar, ser torturado e morrer dessa forma horrível de traidores. Não eram traidores, mas era a maneira com que eles eram considerados culpados, né? Era melhor sofrer assim e ir para o céu do que não morrer agora, morrer daqui a pouco, como disse São Thomas More, né? Ele falou, todos nós vamos morrer daqui a pouco, morrer daqui a um ano, morrer daqui a um mês, melhor morrer bem, né? Obviamente, ele não aceitou e não reconheceu a Rainha Elizabeth como chefe suprema da Igreja da Inglaterra, né? Imagina, né? Rainha Elizabeth, com todos os amantes que ela teve, chamado de Rainha Virgem, né? Chefe suprema de uma igreja, um negócio estranho. Bom, então ele sofreu a execução como o pai dele, né? Junto com outro bem-aventurado, James Claxton, em 28 de agosto de 1588. E eu coloquei aqui, eu acrescentei um dado, que é esses padres e religiosos católicos que iam para a Inglaterra, às vezes eles tinham chance de salvar a vida. Só eu vou te tirar da prisão, vou te exilar para a Europa, mas não volte, né? Porque se você voltar, o julgamento será duro. Eles voltavam, né? E o julgamento foi duro. Essa imagem aí do lado, que tem o bem-aventurado Thomas Felton, né? É uma imagem típica desses mártires ingleses. Ele tem, obviamente, a palma do martírio, né? Ele tem uma faca, né? Um punhal enterrado no peito dele, que ele foi martirizado, né? E o livro, né? Com o qual o livro que ele usava para ensinar aos ingleses que estavam ficando sem padre, né? Não tinha nenhum padre mais na Inglaterra, né? Os padres tinham que vir de fora. Inglaterra, a ideia da rainha Elizabeth, da sua entourage, né, era, ao longo do tempo, os padres todos iriam morrer, não ia ter mais padre, né? Então, as pessoas iam ter que se conformar com aquela igreja que tinha na Inglaterra, a igreja oficial, que era a igreja anglicana. Eu vou dizer como é que um grande inglês resolveu essa questão da falta de padres na Inglaterra. Bom, eu mostrei uma imagem na conferência anterior da Little Easy, né? Tá aí, ainda existe lá na Torre de Londres, né? Ela era um cubículo, né? De dimensões exíguas, você não ficava à vontade lá dentro, né? Você não ficava at easy, né? Little Easy. Eu vou falar rapidamente aqui quais eram os instrumentos de tortura usados na Inglaterra contra os padres e religiosos católicos, mas não só contra eles, contra outros inimigos também. Mas são exatamente os instrumentos que eles acusavam a Inquisição de usar, e que a Inquisição não usava,
e que eles, na Inglaterra, usavam, apesar da lei proibir a tortura na Inglaterra, né? Eu vou falar aqui já de um livro que é muito interessante e que trata desse assunto. Então, os 3 principais instrumentos de tortura são esses mostrados aí. O rack, traduzindo aqui como cavalete, você ficava nessa cama e as suas pernas eram puxadas para um lado, os seus braços para o outro, você era estirado, né? Às vezes os ossos saíam das articulações, etc., né? Uma coisa muito dolorosa. Muitos católicos sofreram esse tipo de tortura. Depois tem uma outra tortura, que é essa chamada de Scavenger's Daughter, né? E que é o contrário do rack, né? Você, em vez de ser estirado, você é comprimido. É como está aqui nessa outra ilustração. Também uma coisa dolorosíssima, né? E você fica com sequelas aí durante muito tempo, né? E, finalmente, as algemas, manacles, né? Que é essa daqui, né? Aqui é o rack, aqui é o Scavenger's Daughter, aqui são as manacles, são as algemas. Você é levantado do chão por uma corda que está amarrada nos seus punhos, né? Como se fossem algemas. E, às vezes, como nessa ilustração, ainda tinha um peso nos pés, né? Você ficava horas, né, nessa posição, que era uma coisa extremamente dolorosa, desconfortável e dolorosa, né? Obviamente, a tortura era um instrumento normal na lei europeia, né, no direito romano, né? Civil, normal, né? Na Inquisição podia haver tortura em determinadas situações, não com essa crueldade que os ingleses faziam e com essa intensidade e frequência com que os ingleses faziam. E depois da tortura, o cara tinha que assinar a confissão dele para poder valer. Se ele não assinasse, a tortura não valeu. Claro, aí você pode ter uma pessoa sádica, né, que pode torturar de novo. Você não podia torturar de novo. Vou torturar de novo, sou eu que mando aqui, ninguém vai saber, etc. Tá? A vida não é simples. Eu coloquei aqui a assinatura do Guy Fawkes, né? Guido Fawkes. A assinatura dele antes da tortura e a assinatura dele depois da tortura, né? Então você não tinha força para nada, você não tinha mais domínio do braço ou da mão para assinar, né? É muito tocante essa imagem aí dessa assinatura do Guy Fawkes. Ele foi flagrado, vamos dizer assim, em flagrante, né? Foi pego em flagrante, porque a acusação é que ele iria detonar o parlamento inglês, né? Era a conspiração da pólvora, né? Ele encheu o subsolo lá do parlamento com barris de pólvora e ia tocar fogo, né? Mas antes de tocar, pegaram ele, etc. Essa história tem livros muito interessantes sobre essa gunpowder plot, né? A conspiração da pólvora, né? Guy Fawkes. O livro que eu mencionei é esse aqui, The Spanish Inquisition, A Historical Revision, de Henry Kamen.
Esse é um dos grandes historiadores espanholistas, vamos dizer assim, né? Que tem muitos livros sobre a história da Espanha, né? Inclusive sobre a Inquisição. E o que é interessante, assim, e a gente pode medir a honestidade de propósito de uma pessoa quando ela volta atrás, quando ela descobre que ela estava errada e ela escreve que estava errada. E é isso que esse Henry Kamen fez. Então, ele tem livros sobre Carlos V, Filipe II, o Império Espanhol, etc., etc., né? E são livros interessantes. Ele não tem nenhum amor particular pela Espanha, é um historiador. É um historiador que partiu de um preconceito contra a Espanha, na verdade, né? Contra a Inquisição em particular, né? E escreveu um monte de bobagens sobre a Inquisição e depois fez uma nova edição, que é essa Historical Revision, que ele publicou. Não, eu errei. A Inquisição não era aquilo que eu escrevi. Eu agora fui nos documentos com muito detalhe, muita calma, e escreveu uma nova versão, uma nova edição. Bom, na verdade, quase que um novo livro, né? Sobre a Inquisição, né? Então, ele reavalia as consequências da Inquisição. A Inquisição, ela só agia contra católicos. Se você não fosse católico, você não tinha nada a ver com a Inquisição. A Inquisição era um tribunal para católicos, né? Então, uma pessoa que era judia não era sujeita à Inquisição, né? Um muçulmano não era sujeito à Inquisição. Agora, se o judeu, ou o muçulmano, ou um protestante disse, não, eu sou católico agora, batizou, etc., então você estava sujeito à Inquisição. É claro que, como tudo na vida, né, muita gente se converteu por conveniência. Com aquela desculpa mental, né? Não, eu estou dizendo que sou, mas obviamente eu não sou. Eu continuo judeu, eu continuo muçulmano, eu continuo protestante. Coisa que os católicos não faziam, né? Principalmente os mártires da Inglaterra jamais fariam, né? Então, e eles às vezes diziam que eram católicos, essas pessoas, para poder terem acesso a cargos na Espanha, né? Existem duas inquisições, assim, grande modo, na verdade três, muito mais, mas assim, três grandes casos de inquisição. A Inquisição medieval, que ocorreu na França, né? na questão dos cátaros. Depois houve a Inquisição espanhola, que é aquela que é usada para a história deformada para poder atacar, não a Espanha em si, a Espanha também menos, mas principalmente a Igreja, a Inquisição espanhola, e a Inquisição romana, que é um negócio muito pequeno, muito menor, muito mais pontual, né? Então, esse livro aqui é interessante. Eu coloquei aqui o link de um documentário. Existe esse documentário também em português ou com legendas em português, tá? Eu não sei se esse link que eu coloquei tem essas legendas em português. Mas esse é o documentário da BBC, na época que hoje a BBC jamais faria isso, né? Mas nessa época fez, né? E é um comentário interessante. E o Henry Kamen, ele fala nesse documentário em vários momentos do documentário, né? Para explicar, né? O que era a Inquisição, né? Bom, na verdade, e é aqui que eu queria realmente começar essa digressão grande
desta conferência agora, falando de Santo Edmund Campion, que é uma coisa tocante a vida dele. Tocante. Um gênio, um grande gênio, brilhantíssimo, escrevia muito bem, falava muito bem, né? Ele inclusive, ele chegou a ter ordens na igreja anglicana, né? A morte desses mártires, né, foi motivo de conversão para muita gente, inclusive para alguns outros santos, né? Então, o santo Edmund Campion, o que ele fez? Quando ele viu que ele estava errado, ele achou que estava tudo errado o que ele estava fazendo na religião anglicana, então ele fugiu, perdeu tudo. Ele podia ser tudo na Inglaterra, né? Dentro da hierarquia religiosa da Inglaterra, porque ele era muito brilhante, né? Mesmo depois de preso, e quando ele foi torturado e antes de ser executado, né, etc., ofereceram: se você voltar aqui para a igreja anglicana, nós te damos isso, isso, isso e aquilo. Porque ele era uma pessoa genial, realmente, né? Então, ele fugiu para a Inglaterra, foi para o colégio de Douai, né, que eu mencionei, e depois se tornou jesuíta, né, e voltou para a Inglaterra. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele passou em Milão e recebeu a bênção de São Carlos Borromeu. Muitos que saíam de Roma em direção à Inglaterra faziam isso, na época de São Carlos Borromeu. Mas ele foi com um companheiro dele, Parsons, né, outro jesuíta, que não morreu, mas esse outro jesuíta, o Parsons, ele ficou depois usando no pescoço dele a corda com a qual Santo Edmund Campion foi enforcado, né? Ele foi aquele mesmo processo, né? Enforcado, cortado, estipado, etc, etc. Então, mas Santo Edmund Campion voltou então para a Inglaterra. Os companheiros dele, porque o Santo Edmund Campion andou em vários lugares, né, em várias casas jesuítas da Europa, né, inclusive ali na Europa Central, se não me engano ali na Áustria, por ali, na Boêmia. E quando ele saiu para a missão dele, né, os colegas dele colocaram uma placa no quarto dele, tipo assim, mártir, né? Sabiam que ele ia morrer, né? Ele foi torturado, obviamente, foi pego por traição. O sistema de espionagem inglês era muito, muito sofisticado, difícil escapar, né? Então ele foi preso, torturado, inclusive foi torturado no rack, né, cavalete, 2 ou 3 vezes. Uma maldade muito grande é quando, por exemplo, os ingleses espalhavam o rumor de que ele renunciou à fé católica e se tornou anglicano de novo, né? Ninguém tinha como checar, ninguém tinha. Será? Puxa, mas se ele fez isso, será que vale a pena eu, pobrezinho aqui, que não sou nada, sofrer pela igreja? Obviamente, ele nunca fez isso, né? E isso me lembra muito do caso
de São John Fisher, né? Que era bispo na Inglaterra, contemporâneo de São Thomas More, né? Estava preso, inclusive, na Torre de Londres, na época em que São Thomas More também estava, né? E foram dizer para São Thomas More, olha, o John Fisher aceitou, né, a supremacia do rei Henrique VIII, né? Ele é o chefe da igreja na Inglaterra, e o divórcio, etc. Né? São Thomas More não caiu nessa. E se ele, mesmo que não é certo o que ele diz, eu não vou dizer, São Thomas More. Obviamente, jamais o São John Fisher faria isso. Né? Quando disseram isso a São Thomas More, o São John Fisher já tinha sido até executado, tinha sido decapitado já. São Thomas More também foi decapitado por deferência do rei, né? Quando disseram a ele, não, você não vai sofrer a morte. Ele foi condenado para a morte dos traidores, né? Forcado, estripado, decapitado, esquartejado, etc. Né? Aí depois, não, o rei disse que você só vai ser decapitado, vai morrer só dessa. Muito obrigado, agradeço muito a generosidade do rei, né? São Thomas More, grande gênio, grande católico. Só foi canonizado no século XX, 400 anos depois da morte dele, por razões várias, né? Outra coisa interessante aqui, que vale a pena mencionar, é porque assim, toda vez que Santo Edmundo Campion era retirado da prisão para fazer um depoimento, né, ser interrogado, né, ele tinha que fazer aquele juramento, né, levantar a mão, né, jurar dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, etc. Né. Ele não conseguia levantar, ele não tinha força, né, no braço para levantar a mão, né. Então alguém tinha que levantar a mão dele e segurar a mão dele, né. Mas não sem antes beijar a mão, porque ele é um padre, né? A mão dele é uma mão abençoada, né? É a mão que foi abençoada para pegar no corpo de Cristo, né? Na hóstia consagrada. Né? Então, a pessoa que foi levantar a mão dele era um católico, beijou a mão dele, obviamente. Quando ele ouviu o veredito dele, mais dois outros padres, né? Um se chamava Ralph Sherwin e o outro se chamava Alexander Bryant. Os três foram condenados e foram executados no mesmo dia. Quando os três ouviram a sentença, né, o Campion falou assim, que frase, hein? Ao nos condenar, falando para o juiz, né? Ao nos condenar, o Senhor condena todos os seus próprios ancestrais, que eram católicos, que acreditavam no que eu acredito. Você está condenando seus pais, seus avós, todos os seus ancestrais. Ao nos condenar, o Senhor condena todos os seus próprios ancestrais, todos os nossos antigos bispos e reis. Todos eles da Inglaterra eram católicos, né? A partir de um certo momento na história da Inglaterra, né? Quando os reis germânicos daqueles vários reinos germânicos da Inglaterra foram sendo convertidos e se tornaram católicos, né? Então o Senhor condena todos os nossos antigos bispos e reis, tudo o que já foi a glória da Inglaterra, que é a Igreja Católica. Né? A Inglaterra não valia nada. Quando os romanos se retiraram, né, o exército romano se retirou da Inglaterra, é uma coisa que a gente não faz ideia, né?
ali pelo ano 400, 400 e pouco, quando os soldados romanos saíram da Inglaterra para defender Roma, a Itália, acabou a Inglaterra, né? Então, as tribos germânicas invadiram sem quase nenhuma resistência à Inglaterra, né? E a Inglaterra, que era uma ilha rica, que gozava dos privilégios do Império Romano, né? Ele podia trazer ânforas da França, da África do Norte. As pessoas tinham pratos de cerâmica, coisas bonitas, interessantes. Perderam tudo isso. Um grande historiador inglês que eu descobri mais recentemente conta essa história, né? Ele conta a história do que é que aconteceu com o fim do Império Romano pela civilização que veio depois disso, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra foi uma catástrofe, né? Esse historiador inglês, que não era católico, ele diz o seguinte, que a Inglaterra retrocedeu à pré-história depois que os romanos abandonaram a ilha. Não tinha mais comércio, não tinha mais moeda, né? Então, assim, cada um por si, Deus por todos, né? É o seguinte, não dá mais para trazer a cerâmica, né? Da França, aquelas bonitinhas, não tem mais nada, não tem mais comércio, o comércio acabou, né? Então, assim, e a Inglaterra levou 300, 400 anos para se recuperar dessa situação, ou mais, tá? E quem recuperou a Inglaterra na idade chamada Idade das Trevas, né? Não causada pela igreja, mas causada pela queda do Império Romano no Ocidente, quem salvou a Europa foi a igreja. Por isso que São Bento é considerado o pai da Europa, né? Não dá para falar aqui, mas assim, se não fosse a igreja, nada teria sido preservado. A igreja preservou o latim, os escritos em latim, mesmo alguns escritos em grego. O grego se perdeu no Ocidente, né? Por isso que você tem línguas, todas as línguas, ou quase todas as línguas da Europa, são línguas latinas. Não tem nenhuma língua grega, vamos dizer, né? Porque, por uma série de razões. Mas, então, quando o Santo Edmund Campion faz isso, ele sabia o que estava falando. Tá? A dívida da Inglaterra com a igreja é imensurável, impagável, né? E a sentença era a sentença para todos os traidores, né? Imagina, Santo Edmund Campion, um traidor de quê? Traidor de quê? Qual foi a minha traição? Não, porque você é um padre católico que está na Inglaterra, você não podia estar na Inglaterra. Não podia existir padre na Inglaterra, padre católico, né? Então a sentença era a seguinte: você deve ir para o lugar de onde veio, ou seja, a Torre de Londres, a prisão na Torre de Londres, e permanecer lá até que seja arrastado através da cidade de Londres. Eles eram arrastados numa esteira, tá? Esses textos aqui, só para assim, são de várias fontes, né? Muita coisa eu tiro da própria da Wikipedia ou de uma inteligência artificial. Eu sei mais ou menos tudo aqui, o que é, né? Mas é mais rápido pegar um texto lá e eu só corrigir esse texto quando ele precisa ser corrigido, né? Então, você deve ir para o lugar de onde veio e permanecer lá até que seja arrastado através da cidade de Londres, sobre uma esteira, isso foi o que acrescentei, até o local da execução, que era um lugar chamado Tyburn. Vou falar sobre isso aqui já já.
para o lugar da execução, e lá seja enforcado, deixado cair vivo, ou seja, você corta a corda da forca, você cai no chão, deixado cair vivo, e as suas partes íntimas cortadas, e as suas entranhas arrancadas, ou seja, estripado, né? Tirado as tripas, vamos dizer assim. Você traz as suas entranhas arrancadas e queimadas à sua vista. Você ainda está vendo isso. Está morrendo em segundos, mas você ainda está vendo. Então a sua cabeça será cortada e seu corpo dividido em 4 partes, para serem dispostos conforme a vontade de sua majestade. Então você colocava pedaços do corpo, né, do traidor em vários lugares da cidade para as pessoas verem, opa, isso é um exemplo para você não fazer a mesma coisa, né? E Deus tenha piedade de sua alma. Certamente Deus teve piedade da alma de Santo Edmundo Campion. E quando eles ouviram essa sentença, né, eles cantaram Te Deum, os 3 mártires católicos, 3 padres, né? Te Deum é um hino de agradecimento, né? Então eles estavam agradecendo poderem morrer por Nosso Senhor, né? É uma coisa, essas coisas por isso que tem essa conexão com a Revolução Francesa, no caso até com as carmelitas de Compiègne, né, as 16 carmelitas, né, que elas foram cantando, né, para a guilhotina. Saíram da prisão, foram para a guilhotina, um trajeto de mais de 2 horas, foram cantando. A pessoa não entende, como assim? As mulheres vão morrer, estão cantando? Que história é essa? Né? E eles cantaram o Te Deum no tribunal, né? Os 3. Né? Os 3, que são Edmund Campion, Ralph Sherwin e Alexander Bryant, né? Esse Alexander Bryant ele queria ser jesuíta. Ele não era jesuíta, mas na prisão se tornou jesuíta. Os outros aceitaram ele como jesuíta, para que ele morreu muito, muito feliz, inclusive por causa disso, né? Nessa época, os jesuítas tinham uma fama extraordinária, né? A maior má vontade da Inglaterra, obviamente, tinha uma má vontade contra os católicos, mas maior eram os jesuítas. Mas jesuítas, então, jamais, né? Esses aí, nenhuma leniência para os jesuítas, né? Então, eles foram arrastados, né, numa esteira, em cima de uma esteira, para o Tyburn, que era o lugar da execução, né? E os 3 sofreram aquele tipo de martírio, né? 1º de dezembro de 1581. Edmund Campion tinha 41 anos de idade. Foi um dos mais, nessa fase aqui, um dos mais velhos que morreram. A pessoa que ia para ser padre, era para o colégio de Douai, ele era ordenado, ele voltava, então era novo em geral, né? 20 e tantos anos, 30 e poucos anos no máximo, né? Então, Edmund Campion foi beatificado, né, pelo Papa Leão XIII em 1886 e canonizado pelo Papa Paulo VI em 1970, como um dos 40 mártires da Inglaterra e do país de Gales, né? A festa é do dia da morte, do martírio dele, que é 1º de dezembro. Né? Os ingleses eram muito eficientes nas suas coisas, né? O que eles faziam? Chegaram os 3 para ser executados, né? Os 3 padres, né? Em vez de eles executarem os 3 ao mesmo tempo, porque vou mostrar aqui a forma do patíbulo lá em Londres, né? Em Tyburn, podia ter enforcado os 3 de uma vez. Não. Enforca um, os outros 2 ficam vendo.
Quem sabe se eles não mudam de ideia, vendo toda aquela carnificina, né? Toda aquela crueldade. Se você vai passar isso que esse cara está passando agora, né? E o Carrasco, primeiro, quando ele, a machadinha lá de açougueiro, né? Cortando os braços e as pernas, o pescoço, né? Castrando, né? A faca para abrir, tirar as entranhas deles, etc., o coração. Os outros dois vendo, né? Obviamente nenhum mudou de ideia. E o Carrasco fica todo melado de sangue, né? Na Revolução Francesa, o Carrasco fazia petição, me dá outra roupa porque a minha não serve mais, né? Apesar de que a guilhotina sujava menos, né, a roupa do Carrasco, né, do que aqui na Inglaterra. Na terra, o cara ia quebrando, ia cortando o braço, cortando o outro braço, etc. Né? Ele ficava muito sujo. Né? Vai que limpava ainda as mãos na roupa dele. Né? Mas o Carrasco lá da guilhotina, né? Sansão, que era o nome dele, uma dinastia de carrascos, né? Pai de Sansão, avô de Sansão, filho de Sansão. Ele pediu uma roupa, eu estou estragando muita roupa aqui, porque né? Então, quando o Carrasco chegou para pegar Santo Edmund Campion, falou, esse cara vai desistir, ele vai fraquejar, vai desmaiar, né? As pernas vão tremer, né? Nada. Santo Edmund Campion passou a mão no Carrasco, na roupa do Carrasco, ou no braço, alguma coisa que tinha o sangue do Marte anterior e se benzeu com esse sangue. Isso é um gesto assim que, quando eu vi, meu Deus, que coisa. Né? Que coisa. A vida dele tem biografia, pelo menos 2 biografias muito interessantes sobre o Santo Edmund Campion. A gente tem essas 2. Eu tenho uma biblioteca bem grande sobre os mártires da Inglaterra. Aí, né? Deve ter aí uns, talvez, 200, 300 livros. Tá? Esse ficou lá em casa, porque eu gosto de olhar esses livros. Aqui algumas imagens rápidas, né? Os 3 jesuítas aqui sendo executados. Está muito asséptica, né? Essa imagem aqui tem sangue, não tem nada, tal. Claro que vão morrer e tudo, né? Então aqui eles estão numa carroça, né? Você puxa a carroça que você fica pendurado, né? Isso aqui e aqui é uma coisa interessante também para notar. As missões mandadas para a Inglaterra eram sempre de 2 padres, porque senão o padre não tem como se confessar. Então, os padres que iam para a Inglaterra combinavam assim, ó, tal, 15 em 15 dias a gente tem que se encontrar, né? Para eu confessar você me confessar, né? Então, o santo Edmund Campion, ele foi com outro padre, o padre Robert Parsons, né? O Robert Parsons escapou, ele não morreu, ele não foi preso. Mas é uma vida muito interessante. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um desenho de como era o patíbulo em Tyburn. Eram 3, né? Você tinha 3 colunas de madeira e 3. Dava para enforcar muita gente aí. Mas eles enforcaram um por um. Mas essa de que tinha que ter 2 padres, eu nunca pensei nisso, né? Ter 2 padres, senão o padre perdoa os pecados de todo mundo, mas não os dele mesmo, né? Tem que ter alguém para perdoar, né? Até Alexandre falou o caso lá de Santo Inácio, na batalha lá de Pamplona, né? Posso morrer, olhou para um lado, não tinha padre, ele se confessou com um companheiro. Tem que ter 2 padres. E aqui é uma coisa muito interessante,
Na praça onde era o Tyburn, hoje tem um monumento chamado o Arco de Mármore, Marble Arch, né? Inglaterra não tinha muito mármore, né? Então, assim, esse arco ficou conhecido pelo material com o qual ele foi feito. Marble Arch, em inglês fala, Marble Arch. Primeira vez que o cara falou, não entendi nada. Marble Arch, o que é isso, né? Era o Marble Arch, né? Que é um arco do triunfo, como se fosse um arco do triunfo, para comemorar o fim das guerras napoleônicas, vencidas pela Inglaterra, gloriosamente. Na última batalha foi Waterloo, né? Então, lá tem um convento nessa praça. No chão da praça, eu vou mostrar aqui a imagem, tem uma pedra, talvez um mármore, dizendo aqui era o Tyburn. Aqui ficava um patíbulo, né? Onde foram executados milhares de pessoas, né? Muitos mártires católicos. Então, o Tyburn ficava perto de onde hoje é o Marble Arch. O Marble Arch, obviamente, não existia nessa época, né, das guerras napoleônicas, né? Que era um lugar de execuções desde o ano de 1196. E ficou como lugar de execução até o ano de 1783, né? Entre os milhares que foram executados ali, né, 105 foram oficialmente reconhecidos como mártires pela Igreja Católica, né? E aqui, ó, tem esse altar, tá vendo? Tem como se fosse um baldaquinozinho, né, na forma do patíbulo de Tyburn. Muito interessante isso. Então, aqui é o lugar onde ficava a Tyburn Tree, né? A árvore de Tyburn, que era a árvore das execuções, aquelas 3 coisas assim. E aqui é um convento católico. Que coisa, hein? Aqui é um convento católico que fica nessa praça. Eu fui lá. Uma das coisas que tem que visitar em Londres é isso aí. Um católico que se preze. Então, assim, por que tem esse convento lá, né? Vocês lembram que na Revolução Francesa a perseguição foi muito brutal, muito generalizada e muito sistemática, organizada, né? Como Hitler fez com os judeus. Era sistemático, né? Assim, difícil escapar, né? Então, os católicos, na Revolução Francesa, muitos padres e religiosos foram para a Inglaterra e foram recebidos na Inglaterra, né? Mas esse espírito da Revolução Francesa continuou a existir até muitas décadas depois, até hoje, eu diria, até hoje, né? Essa história de laicidade, não, laicidade, pô, mas, quer dizer, laicidade é como se fosse assim, não, eu prescindo de Deus. Coisa sem lógica, né? Se pensar bem, é sem lógica, né? Mas é a maneira que os inimigos da igreja na França acharam de ser contra a igreja, né? Laicidade, não, laicité, né? Então, em 1901,
mais de 100 anos depois do terror da Revolução, né, a França aprovou uma lei sobre as associações. Pô, é como se a igreja fosse uma mera associação, não uma associaçãozinha. Uma lei sobre as associações foi aprovada na França, pela qual eram dissolvidas todas as comunidades religiosas da França não autorizadas pelo governo. Então o governo ia pensar assim, mas eu vou deixar você aqui e tal, mais um pouco, você não, o resto vai embora, o resto acaba. Então muitas ordens religiosas lá na França foram embora da França nessa época, né? Uma delas foi para a Inglaterra e fez esse convento. As beneditinas adoradoras do Sagrado Coração de Jesus de Montmartre, né, foram embora e fizeram uma nova casa em Londres, que é essa daqui. Estão lá há mais de 100 anos. Que negócio extraordinário. A história dessas irmãs é muito interessante, né? Doações, como é que você faz isso, né? Como é que você consegue fazer num país hostil como a Inglaterra ainda era, fazer uma capela dessa na praça onde estava o Tyburn e estava o Marble Arch? Doações, esmolas, desejo de se salvar, um gesto de grande generosidade para Deus, né? Nosso Senhor. Então aqui é uma outra imagem do Tyburn, né? Tá vendo as três? É um triângulo, né? E o que é interessante é o seguinte. Interessante assim, nunca a maldade é interessante, né? Mas a gente tem que estar consciente de certas coisas, né? Que você vê nessa imagem a pessoa aqui que vai ser executada, né? Aqui tem possivelmente um religioso, não sei o que é. Os caixões já estão aqui, ó, tá vendo? Multidão aqui, ó, observando. Você vê que já tem uma série de cordas cortadas, quer dizer, outros já foram executados, está vendo aqui em cima. Mas tem uma coisa assim, que até tem a ver com o Brasil, curiosamente, né? Então, entre os mais notáveis leigos que foram enforcados nessa árvore de Tyburn, né, nos séculos seguintes, Tyburn começou com essa árvore de três pernas aí, vamos dizer, no século XVI. Isso que eu vou falar agora já é o século XVII, né? Tem 3 pessoas que foram enforcadas aí, que é uma coisa, muitas lições, né? Eu devo ter falado aqui, né? O rei Carlos I da Inglaterra era casado com uma princesa francesa, filha do rei da França. E ele teve uma disputa com o parlamento, perdeu e foi decapitado. E ele disse assim, remember, lembrem-se disso que vocês estão fazendo. E o grande líder da Inglaterra que derrotou o rei e levou o rei a ser decapitado foi o Oliver Cromwell, né? Um desses personagens de grande estatura da história. Ainda que do lado, muitas coisas que ele fez totalmente erradas, né? Principalmente contra a igreja. Então,
O filho do rei executado, o filho do Carlos I, que era o Carlos II, voltou. Porque depois que o Cromwell morreu, o filho do Cromwell assumiu, você veja, tende sempre as coisas a serem uma coisa hereditária, né? O filho do Cromwell iria ser o próximo governante. Só que ele não tinha a mesma capacidade, determinação do pai dele, que era o Oliver Cromwell. Então ele foi derrubado e voltou o rei. Esse rei, ele estava na França, estava em Versalhes. Deixa eu ver, Versalhes? Não era Versalhes ainda. Estava na França, pensionista do rei da França, Luís XIV. Luís XIV pagava uma mesada para ele, porque da Inglaterra não viria nada, né? E aí ele saiu da França e foi para a Inglaterra e parou na Holanda, na casa de quem? Maurício de Nassau. Ele jantou na casa de Maurício de Nassau, que fez uma recepção para ele na casa dele. Então, quando esse Carlos II chegou lá, o filho do rei que tinha sido decapitado, ele desenterrou 3 dos principais algozes do seu pai, desenterrou e enforcou o esqueleto aqui em Tyburn. Quem eram os 3? Era um John Bradshaw, né, que foi o juiz que condenou o rei. Henry Ireton, que era genro do Cromwell, e o próprio Cromwell. O esqueleto dos 3 diz que o esqueleto do Cromwell ainda tinha mau cheiro. Não sei. Então enterrou os esqueletos dos 3 aí em Tyburn, tá? Também, em 1537, houve uma revolta contra o rei da Inglaterra, Henrique VIII, né, que estava contra essa história dele de dizer que ele era o chefe da igreja da Inglaterra, né? Houve uma revolta com um nome extraordinário, chamado Pilgrimage of Grace, a peregrinação da graça. Não era, exército, ataque, não, era uma peregrinação para fazer retornar a Igreja Católica na Inglaterra. Eles foram atraiçoados, né? O rei disse, não, eu vou perdoar, etc., mas depois matou todo mundo, né? Matou todos os chefes dessa Pilgrimage of Grace, né? Lá, inclusive, em Tyburn. Tyburn permitia, como eu falei, né, uma execução em massa, né? Então, por exemplo, em 23 de junho de 1649, 24 prisioneiros foram enforcados simultaneamente, dos quais uma era mulher. Quando você não era um traidor, então não tinha todo aquele ritual, né, de abrir as suas entranhas, cortar a cabeça, cortar os braços, cortar as pernas, né? Então você estava enforcado, mas o teu corpo estava inteiro. Então, muitas vezes esse corpo ou era enterrado ali do lado, ou era dado para o colégio dos cirurgiões ingleses, para fazerem os estudantes de medicina, para estudarem o corpo humano, né? Fazerem dissecação, né? E alguns religiosos, não católicos, obviamente, não e tal, não pode desmembrar o corpo, porque senão ele não vai ressuscitar no julgamento final. O corpo teria que estar inteiro, né? A primeira vítima, esse eu vou terminar por aqui, a primeira vítima dessa árvore de Tyburn Tree,
foi uma pessoa chamada John Story, que era um católico e foi condenado por traição. Quem era esse John Story, né? Aqui tem uma imagem dele. Ele foi beatificado em 1886 pelo Papa Leão XIII, né? Mas é uma história assim, eu estou aqui e falo em um minuto uma coisa que valeria muito tempo, né? Então esse bem-aventurado John Story é uma pessoa muito interessante, tá? Ele estava na Europa, né? Tinha fugido já, estava em Antuérpia, que era uma cidade católica, pertencente à Espanha na época. A atual Bélgica, grosso modo, né, era território da Espanha. O rei era o Filipe II, né? Então, chegou um barco lá em Antuérpia, queriam mostrar umas coisas, umas mercadorias, aí o John Story foi para o navio para ver. Enganaram o John Story, aí o navio se mandou para a Inglaterra, foi para a Inglaterra e ele foi julgado. Ele falou, pô, mas peraí, eu sou cidadão espanhol, eu não sou inglês, como é que eu traí? Né? Eu sou um cidadão espanhol, né? Obviamente ele nasceu na Inglaterra e tal, mas ele era um cara protegido pelo rei Filipe II, né? Mas mesmo assim ele foi julgado por traição, né? Ah, você apoiou a Rebelião do Norte. A Rebelião do Norte é aquela 1569, né? Que logo depois dela, era para ter sido antes, na verdade, mas foi depois, o Papa São Pio V fez aquela bula de excomunhão da Rainha Elizabeth. Então o ambiente era muito estranho. Então ele foi preso, então, e foi executado naquela forma: enforcado, cortado, castrado, estripado, esquartejado. São as várias fases da execução do traidor, entre aspas, no caso aqui, né? Mas ele, na época da rainha Mary, né? Mary Tudor, a filha do Henrique VIII, né? Story foi um dos procuradores do julgamento de Thomas Cranmer, e que eu vou começar a conferência seguinte falando dessa pessoa. Por traição e heresia. Thomas Cranmer, como herege, ele foi queimado, né, no reinado da rainha Mary, né? O julgamento desse Thomas Cranmer foi uma das coisas que levaram o Santo Edmundo Campion a pensar na vida. Não por medo da morte, mas vem cá, porque esse Thomas Cranmer se tornou arcebispo de Canterbury, era o primaz da Inglaterra, sob o Henrique VIII e sob o filho do Henrique VIII, o rei Eduardo VII, se eu não me engano. Então, eu até coloquei aqui, né? Os não católicos mudavam de lado para não morrer. É aquele negócio da mentira mental, vamos dizer assim. Não, eu estou dizendo que eu não mudei não, mas o católico não podia fazer isso, né? Para negar que era católico ou negar algum ponto da fé católica. Mas o Thomas Cranmer fez. Talvez, sinceramente, eu vou falar isso quando falar sobre ele, né? Não, é Henrique VI, não era nem sétimo, era Henrique VI. O filho do Henrique VIII era Eduardo VI, né? Então, na época do Eduardo VI, né, que morreu jovenzinho, ele se tornou rei muito jovenzinho, né, muito influenciável.
o Eduardo VI ele foi criado já no ambiente protestante, né? Não foi criado mais no ambiente católico, né? Então, na época dele, teve o ato de uniformidade. Todo mundo tinha que rezar por aquele mesmo catecismo, aquele mesmo livro de orações, né? Aquele mesmo devocionário, né? Escrito pelo Cranmer, por esse Thomas Cranmer, que tinha sido arcebispo de Canterbury, né? Então, nessa época, em 1548, o John Story falou assim: ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança. Porque ele é manobrável, ele é influenciável, né? Então ele foi preso nessa época, né? Mas depois ele foi libertado, foi exilado, foi para Louvain, na Bélgica, né? Onde tem uma universidade que era muito boa, universidade católica, né? Ao que dizem, não vale mais nada nesse aspecto. Mas logo ele foi libertado e exilado com a sua família, né, e tal. E foi para Louvain, né? Tanto a criança, uma pessoa muito jovem, quanto um velho senil, são um grande problema para os países que eles governam, né? Porque eles não têm experiência, tirocínio, prudência, conhecimento suficiente das coisas, né? Esse John Story, ele também foi esmoler do rei da Espanha, né? Ali nos Países Baixos espanhóis, ali na região da Bélgica, né? Para os exilados católicos, né? Então ele ajudava, amparava os católicos que estavam ali. Quando eles fugiam da Inglaterra, né? Eles tinham nada, eles não levavam nada. Então tinha que ter uma esmola para eles, né? Então o bem-aventurado John Story, ele era um esmoler. Ele dava em nome e com os recursos do rei da Espanha, Filipe II. Tá? Então vamos parar aqui. Na próxima conferência a gente continua. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, era convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, santas mártires carmelitas de Compiègne, ó meu Jesus, do et homo, Jesus atado, tenha piedade de nós.